Quando a gente tá falando de Mukoda e dos seus familiares, inclusive falando do mais poderoso deles, a gente tá falando de ninguém menos do que o Gonji. A criatura lendária, absoluta, que tá no auge da espécie dos monstros dragões, conhecido pela força incomparável, as habilidades extraordinárias e um ser absurdo. Como um dragão ancião, ele já representa o ápice de poder entre todos os familiares do Mukoda e é reconhecido em todo o mundo como uma das criaturas mais poderosas existentes. A história dele se entrelaça com a do Fel, né, que é o antigo rival dele, culminando numa jornada ao lado do Mukoda como seu quarto familiar. E hoje a gente vai explorar tudo isso, falar tudo sobre ele aqui. Então já capricha na tua pipoquinha aí que hoje promete, irmão. Vem comigo que eu tô sabendo que vocês estão curtindo falar do Mukoda, falar de Campfire Cooking, né? Então vamos falar de muito mais dessa história. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, vamos começar aqui bonitinho, falando da história e da origem, né? O passado ancestral do Gonji. A gente sabe que ele é uma criatura lendária que viveu por mais de 1000 anos acumulando uma experiência absurda de conhecimento ao longo de toda a existência dele. Há 400 anos ele travou uma batalha muito épica contra o Fel, que é o outro ser lendário de poder incomparável, a gente já conhece. Só que essa luta terminou em empate, marcando o início de uma rivalidade muito duradoura que, mano, virou séculos aí entre os dois. Depois do confronto do Fel com o Gonji partiu para um outro continente, onde ele ficou lá por um período considerável, eventualmente de 200 anos. É quando ele se estabeleceu no andar mais baixo da masmorra de Brixis. Aí lá ele dormiu profundamente e tal, até o aparecimento do Mukoda, tá? Quando apareceu o Mukoda lá foi até engraçado, né? Porque teve o reencontro dele com o Fel e a geração do contrato e tal. Mano, o Mukoda e os familiares chegaram no último andar dessa masmorra e o Gonji e o Fel se reencontraram depois desses 400 anos. Os dois estavam ansiosos para retornar àquela luta deles, só que o confronto foi impedido pelo Sui, que incitou todos a parar. Por quê? Isso poderia ter sido uma batalha destrutiva, se transformando em algo completamente inesperado. Mas o Mukoda fez o quê? Cozinhou, que era a especialidade dele, uma refeição para os dois, e o Gonji ficou profundamente impressionado com o sabor do bife de alho que ele fez. Foi preparado pelo Mukoda. Esse momento culinário aí foi tão impactante para ele, de bom grado, né, que ele acabou fazendo um contrato como familiar do Mukoda também, se tornando efetivamente o seu quarto familiar agora. Essa decisão marcou o início de uma nova fase da existência milenar do Gonji, cara. Só que aí tivemos muitas mudanças que aconteceram nele ao longo dessa jornada. Originalmente o Gonji ele era um dragão colossal. As características principais dele incluíam as escamas que cobriam o corpo todo, aquelas escamas pretas, uma barba longa, esvoaçante ali, de um tamanho monumental, equivalente a uma montanha de 20 andares de altura, aproximadamente 66 metros, tá ligado? A aparência original dele era tão impotente que basicamente a mera presença nos lugares poderiam ser vistas de distâncias absurdas. O tamanho dele era comparável a formações geográficas naturais. Só que a forma atual, depois dele se tornar um familiar do Mukoda, o Gonji ele passou por uma transformação muito grande. Ele mudou o tamanho dele para dimensões comparáveis às dimensões do Fel, ele se tornou muito menor do que sua forma original, só que os seus atributos também diminuíram proporcionalmente como resultado dessa transformação. Apesar do tamanho reduzido, o Gonji ele ainda possui uma aparência extremamente temível, né? E a presença dele já é o suficiente para aterrorizar até mesmo aventureiros mais experientes. Um exemplo foi quando Tristan, mestre da Guilda dos Aventureiros lá de Brixis, ele desmaiou imediatamente quando viu o Gonji pela primeira vez. Com relação a personalidades e comportamentos do Gonji, características gerais dele, né? O Gonji ele possui uma personalidade multifacetada, muito complexa. Ele é instável, segue o seu próprio ritmo, literalmente age conforme a sua vontade, mantendo a independência característica de um dragão ancião. Agora, a natureza primitiva de predador, que é o que ele tem também, apesar de ser senciente, ela mantém um instinto de caçar ali, de devorar criaturas mais fracas. E ele tem uma seletividade com os humanos. Geralmente ele não mata humanos, especialmente aqueles que divertem ele ou interessam de alguma forma. Com relação ao Mukoda, né, essa relação deles depois de se tornar o familiar do Mukoda, o Gonji ele já demonstrou um respeito muito considerável pelo seu mestre, se referindo a ele como Nishidono, né, o meu senhor no geral. O Mukoda reconhece a necessidade de melhorar a impressão que o Gonji causa nos outros, ensinando a ele boas maneiras de como ele falar educadamente e tudo mais. E esses treinamentos aí acabam causando um choque de admiração naqueles que não conhecem o Mukoda, porque é extremamente incomum a gente ver um dragão ancião agindo com toda aquela cortesia e seguindo uma etiqueta social. A transformação comportamental do Gonji ele é um testemunho da influência única que o Mukoda exerce sobre os seus familiares. Agora, não existe só o Mukoda, a gente sabe que ele tem outros familiares. E como é que fica essa dinâmica com os outros?
Cara, o Gonji, ele sempre interage de maneiras diferentes com os outros familiares ali do Mukoda. Com o Fel, ele mantém aquela relação respeitosa de rivalidade, sendo os dois criaturas lendárias, com poderes incomparáveis, né? São absurdos e viveram por mais de 1000 anos. Eles tendem a avaliar as situações de maneira similar, e raros são os casos em que eles concordam completamente. Já com o Sui, demonstra um apreço pela habilidade de gigantificação, né, que eles compartilham, os dois podem ficar muito grandes, e ele respeita também quando o Sui intervém em vários confrontos. Com Dora, a sua presença às vezes faz com que o Dora se sinta excluído, especialmente quando ele demonstra a habilidade que os outros familiares não possuem no geral. Mas todos eles, no geral, mano, se dá muito bem. Todos vivem tranquilamente ali, porra, partem pra caçada sinistra. O Mukoda tem muita gente ali ao redor dele que transforma ele num dos seres mais fortes do mundo. Agora, com relação a habilidades de combate, primeiramente a força física como um dragão supremo, né? Ele tem uma força física suprema, o Gonji é o maior ataque entre todos os familiares de Mukoda, as proezas de força dele incluem inclusive derrotar um dragão negro com muita facilidade, ele é capaz de arremessar esse dragão contra a parede, incapacitar ele de lutar imediatamente. Ele cria cavernas em paredes de masmorras, consegue escavar e criar essas coisas aí, que são quase que indestrutíveis, mesmo com seus atributos reduzidos em 30%. Então tu imagina quando ele tivesse com o atributo 100%, tá? Atributos mais fortes do universo também tem essa questão, porque até o momento ele possui os atributos mais fortes de todo o universo de Tondemon Skill, entendeu? E agora com relação às habilidades especiais, o Gonji ele possui um arsenal muito extenso de habilidades que tornam praticamente imparável. Ele tem as habilidades compartilhadas com o Fel, que é o fortalecimento físico, a resistência a ataques físicos, resistência a ataques mágicos, a redução do consumo de magia, isso tudo torna o poder dele praticamente inesgotável, né? E a habilidade única de avaliação. O Gonji é o único ser conhecido por possuir a habilidade, além do Fel e dos heróis invocados, que consegue avaliar as coisas, entendeu? Entrando em habilidades mágicas, ele tem a magia elemental completa, o Gonji domina literalmente todas as formas de magia elemental, demonstrando uma certa versatilidade, uma coisa excepcional em combates mágicos, e essa proficiência permite que ele adapte as suas estratégias a qualquer situação de batalha. Magias lendárias ele também possui. Além das básicas, o Gonji possui acesso de formas extremamente raras de magia. Por exemplo, a magia sagrada, que é uma forma lendária de magia acessível só para as criaturas mais poderosas. A magia de barreira, que permite ele criar proteções mágicas poderosas e telepatia, né? O Gonji ele é capaz de se comunicar telepaticamente. E essa, querendo ou não, é uma habilidade que facilita a coordenação com o Mukoda e com os outros familiares durante batalhas, durante viagens, tudo isso facilita para a comunicação. Ele também tem as habilidades especiais únicas, que são só dele, ou poucas pessoas, pouquíssimas mesmo, compartilham, como por exemplo a gigantificação. Umas habilidades mais versáteis do Gonji, a capacidade de alterar o tamanho dele à vontade. Similar à habilidade do Sui. Essa capacidade oferece várias vantagens táticas. Vantagem da redução de tamanho, que permite ele entrar na masmorra sem ser visto por pessoas, possibilita ele passar por áreas muito estreitas em andares da masmorra, aumenta a agilidade dele, a velocidade de movimentos muito grande, só que as desvantagens é aquela, reduz os atributos de aproximadamente 30%. Quando o Gonji demonstrou essa habilidade pela primeira vez, causou várias reações. O Fel, ele ficou surpreso, né? O Sui já ficou encantado com isso tudo, Dora se sentiu excluído, enfim, aquilo tudo que a gente já falou. Agora, outra habilidade extrema é o Sopro do Dragão. Esse Sopro do Dragão aí é um ataque exclusivo dos dragões, só que a versão do Gonji está em outro nível de poder. É um poder devastador, forte o suficiente para reduzir um dragão negro a cinzas com um único golpe. A versão aprimorada, inclusive, o Gonji pode usar esse Sopro do Dragão Ancestral, que é uma versão ainda mais poderosa. Tu acha que acabou por aí? Acaba nada! Esse potencial dele não utilizado é o que traz pra gente uma coisa surreal. O sopro, que ele transformou esse dragão negro lá em cinzas, não estava nem perto do seu poder mágico. E fora que a gente tem a habilidade da alma de dragão ancestral. Essa é a habilidade mais poderosa e mais perigosa do Gonji, cara. A natureza dessa habilidade ela é concedida pelo Demiurgo, que é o único dragão ancestral em cada geração. Ele funciona como uma espécie de seguro, tá? Caso o mundo siga o caminho errado, quando essa habilidade é ativada, ela possui poder suficiente para apagar completamente o mundo inteiro. Literalmente. Só que tem algumas restrições críticas. Não pode ser usada sem a permissão expressa de Demiurgo, né? E representa uma responsabilidade muito grande, confiada só ao dragão ancião mais confiável de cada era. No caso, o Gonji, tá? As habilidades intelectuais, né? A gente não pode deixar de fora, porque o cara também é inteligente, traz pra gente a capacidade de falar, assim como o Fel, o Gonji ele é capaz de falar a língua humana fluentemente, e essa habilidade, de certa forma, causa grande surpresa em muitos que encontram ele, como já foi demonstrado com o Bartolomeu, né?
falando lá, tipo, caraca, o dragão tá falando, peraí e tal, boatos de criaturas lendárias podiam falar, a língua humana é verdade, enfim, essas coisas acontecem. E ele tem uma compreensão social também muito boa, o Gonji, ele consegue ter aquela sofisticação de como a sociedade humana funciona, entendeu? A existência dele de mais de 1000 anos permitiu que ele observasse e compreendesse tudo. Estruturas sociais e hierarquias humanas, sistemas de governo, organizações como guilda, costumes e tradições de diferentes culturas, a importância de evitar o pânico desnecessário entre a população humana, porque se tu entrar em pânico, todo mundo entra em pânico junto. Então, assim, ele se desenvolveu muito com relação aos humanos. Mas fora isso, ele tem avaliação estratégica. Como uma criatura lendária de uma vasta experiência, o Gonji ele tende a avaliar situações de maneira similar ao Fel. Os dois compartilham isso, né? Mais de 1000 anos de experiência de vida, perspectiva de longo prazo sobre eventos mundiais, capacidade de analisar as ameaças e as oportunidades muito rápido, assim, ó, estalando o dedo. E raramente eles concordam completamente, mas quando fazem isso, indica que a situação é mais grave do que parece. Ele também tem a capacidade de voo e transporte, coisa que não são todos os que conseguem, tá? Segunda criatura voadora depois de Dora. Dora também consegue voar, mas é um dragão muito pequeno, não dá pra levar todo mundo, tá? O Gonji, ele é o segundo familiar do Mukoda capaz de voar, só que leva todo mundo no ar. Essa habilidade revolucionou a forma como o Mukoda e os familiares viajam. Porque as vantagens permite eles viajarem de cidade em cidade muito mais rápido. O Mukoda espera poder chegar nos destinos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então, assim, é vantajoso pra caramba até em batalhas no geral, apesar de que quem luta são os familiares, né? Bom, protocolos de segurança internacional. Por conta do impacto psicológico, né, desavistamentos do dragão causam, existem alguns protocolos especiais para quando o Gonji viajar. Por exemplo, ele tem um monitoramento. Todos os avistamentos dos dragões são monitorados de perto por todos os reinos. Quando a aparição não anunciada pode causar pânico generalizado em procedimentos, acontecem algumas recomendações. Os mestres da Guilda dos Aventureiros aconselham o Mukoda a informar eles sempre antes, né, quando estiver viajando, voando com o Gonji. Isso permite a ele alertar as outras cidades ao longo da rota. Evita um certo pânico desnecessário da população e tal. Que aí tem aquela sempre reação típica, né? Quando o Mukoda menciona viajar com o Gonji, a reação é imediata. Tipo assim, pô, contata o mundo todo agora, rápido pra caraca, fala com todo mundo que senão vai dar ruim. Então tem um impacto muito grande, isso gera um impacto muito grande no geral. Mas ainda assim, cara, o status como uma criatura lendária faz com que o Gonji ele represente o auge absoluto da espécie dos monstros dragões. O status dele é reconhecido universalmente. Só algumas criaturas no mundo todo podem rivalizar com o poder dele. O Fel é um dos poucos seres que lutou contra ele em pé de igualdade. A mera existência do Gonji serve como uma lenda, advertência para todos os outros seres poderosos e influência do grupo do Mukoda. A adição do Gonji como quarto familiar também trouxe muitas mudanças significativas. E com relação ao poder de combate dele com o passar do tempo, eleva, sim. Ele cresce dramaticamente a capacidade ofensiva do grupo, entendeu? Ele fornece uma segunda opção de transporte aéreo com muita velocidade, adiciona versatilidade mágica, né, com seu domínio completo da magia elemental, e a dinâmica do grupo, cara, ele criou um equilíbrio muito interessante, com o Fel mantendo os dois ali em xeque e tudo mais, não tem como, é a dupla perfeita dentro de todos os familiares. A presença dele, inclusive, exige que o Mukoda seja ainda mais cuidadoso em situações sociais, mas ele também ampliou o conhecimento coletivo do grupo, falando sobre histórias de geografia mundial, entre outras coisas também. Temos a parte da responsabilidade cósmica que ele tem, por ser um portador da alma do dragão ancestral, o Gonji ele carrega uma responsabilidade única. Ele representa a última linha de defesa do Demiurgo contra as ameaças existenciais. A lealdade dele do Mukoda adiciona uma camada extra de proteção ao grupo, simbolizando a confiança de forças divinas na capacidade do Mukoda de influenciar positivamente criaturas poderosas. No final das contas, o Gonji ele representa muito mais do que simplesmente um familiar poderoso, cara. Ele é uma força da natureza, uma criatura lendária que o poder rivaliza com as forças mais destrutivas do mundo. A decisão dele de se tornar um familiar do Mukoda, motivada, lógico, a habilidade culinária excepcional, né, comer coisas boas do mestre dele, demonstra que até mesmo os seres mais antigos e mais poderosos podem ser tocados por gestos simples de hospitalidade e excelência. A transformação do Gonji num dragão solitário, dormindo no fundo de uma masmorra, virando disso daí para um membro ativo do grupo do Mukoda, também traz alguns momentos legais, né, onde o poder da comida pode unir seres absolutamente fortes. A importância da cortesia, o respeito mútuo do grupo também e o potencial de mudança mesmo em criaturas milenares. Com o Gonji do lado do Mukoda, ele não só ganhou um familiar mais poderoso possível, mas também um guardião cuja responsabilidade se estende da própria existência do mundo.
A jornada do Gonde continua, agora tá entrelaçado com a do Mukoda, né? Promete aventuras muito épicas pra gente, momentos memoráveis, enquanto esse dragão ancião descobre novos prazeres e experiências sob a tutela do mestre totalmente inesperado que é o Mukoda, só por causa da comidinha. E assim a gente vai ficando por aqui falando sobre tudo do Gonde, cara. Espero que você tenha curtido como esse dragão milenário encontrou o Mukoda, como que as coisas funcionaram, apesar de que todos os familiares foram mais ou menos assim, né? Mas de qualquer forma, o Gonde é um dos caras mais brabos que eu já vi aparecer nessa história, e acho que você também. Então comenta aí o que você achou sobre isso, né? Se você acha que ainda pode aparecer algum familiar mais poderoso que o Gonde, e se você tá acompanhando essa história do anime também. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Pra você acompanhar mais de Thunderbolt Skill, é só você se inscrever e ativar o sininho. É importante esse sininho ativado, que eu tô trazendo muito curiosidade pra vocês aqui. Eu vou falar de muito mais coisa. Quem sabe eu não faço um vídeo específico de cada um dos familiares do Mukoda pra vocês aqui. Tudo completaço sobre habilidades, poderes, enfim, tudo que dá pra gente falar. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!